Igor Rachid vive e respira a indústria de games desde 2012. Atua como CEO da Glitch, um estúdio brasileiro de jogos independentes, e também presidente da Abring, onde trabalha para fortalecer e dar voz aos desenvolvedores do Distrito Federal, assumindo como co-host Alisson Coelho, fundador e diretor criativo do Animado Studio e Animado Academy. Apaixonado por transformar ideias em personagens e histórias. Ele já deu vida a produções que vão de séries animadas a campanhas publicitárias incríveis, transformando talentos e levando a animação brasileira para novos patamares. E essa sou eu, Bárbara Fronto. Mas esse assunto é para outro vídeo. E você está ouvindo o Marca Texto. Sabe aquele trecho que você sublinha e nunca mais esquece? Aqui é assim. No Marca Texto a gente conversa com quem transforma ideias em ação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Marca Texto Podcast. E hoje nós estamos aqui com o meu co-host do coração, Alisson Coelho. Fala aí, Alisson. E aí, pessoal, beleza? Estamos com o nosso convidado pra lá de especial, o Igor. E aí, Igor, tudo bem? Como você está? Tudo ótimo. Eu tô muito feliz pelo convite de vocês, né? Eu acompanhei os episódios passados que vocês fizeram com o Matheus e com o Ian. Falei, nossa, que dia que vai ser eu? Você tava só assim? Eu tava teve com o Enes também, né? Então, pô, muito feliz em participar, ter recebido esse convite, né? E saber que muitos colegas meus passaram por aqui, assim. E, pô, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito lisonjeado, viu? A gente que agradece ter vindo. Vai ser um papo legal. Vai ser, com certeza. Igor, sinta-se em casa, tá? E a gente já vai começar, já vamos logo começar isso aqui, que eu não gosto de enrolação. Eu queria te perguntar, quem é o Igor, né? Para quem não conhece, que ainda não conhece sua trajetória, e o que você faz hoje? Beleza. O Igor é um cara ansioso, o Igor é um cara persistente, e principalmente o Igor é uma pessoa que ama videogame desde a sua infância. Legal. Né? Desde quando eu era muito pequeno, o meu primeiro videogame foi o Mega Drive, inclusive. Aliás, pessoal, não sou tão velho assim, tá? Mas assim, meu primeiro videogame foi o Mega Drive, meu pai que comprou pra mim, né? Era uma... Tecnologia no Brasil atrasada, né? A gente entende. Mas, cara, assim... foi a maneira que ele achou da gente estar sempre mais próximo, né? Eu nunca fui uma pessoa do esporte, eu nunca fui de futebol nem nada, mas eu sempre gostei muito de videogame, assim. E eu, por ter déficit de atenção bem avançado e nunca gostei de estudar, sempre detestei estudar, o videogame era uma ferramenta de ensino que minha família utilizou para eu poder aprender melhor, para eu poder ter mais animação em estudar, né? E isso foi ao longo do tempo. Eu aprendi inglês por causa dos videogames, eu entrei no curso de inglês por causa de videogame. Eu sempre me questionava, eu entrei no curso de inglês, eu tinha 8 para 9 anos, né? E eu sempre me questionava, assim, como qualquer criança, assim, falava, pô, meus amigos estão vendo Dragon Ball, estão jogando bola, por que eu tô indo para aula de inglês, por que eu tô estudando, né? Hoje eu agradeço firmemente, imensamente a minha família por isso. Mas o videogame que me ajudou nessa trajetória de poder me concentrar melhor e de poder me divertir, entendeu? Ao invés de fazer esporte, que eu não gostava tanto, eu ficava trancado jogando videogame, né? E com isso, eu acabei conhecendo pessoas, amigos muito queridos até hoje, né? Que traçaram essa jornada junto comigo. E amigos esses hoje são meus sócios, né? Só. Até hoje. Então, meu amor pro videogame lá atrás teve um impacto muito importante para eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, entendeu? Então, o Igor nada mais é do que amante de videogames, né? E que nunca desistiu disso, amante de Guitar Hero, amante de Final Fantasy VII também. Eu sou fissurado na série Final Fantasy. E, cara, e hoje em dia, assim, eu tô muito orgulhoso pela trajetória que eu fiz, assim, principalmente quem é de Brasília, né, que é a terra do concurso público, então a gente sempre é incentivado a estudar, a fazer concurso público, né, então eu não fazer parte dessa curva, tipo, estudar coisas que eu não gostava e fazer coisa que eu gosto realmente, né, que é entender toda a mecânica de um jogo, né, que o que me moveu também foi a curiosidade, né, além de eu gostar de jogar, é a curiosidade que me moveu, tipo, como isso é feito,
quanto tempo demora, qual o processo, tudo. Então, basicamente, esse sou eu, assim, na indústria de jogos, assim, no geral. Que legal, que legal. Você chegou a concursar? Não, mas eu trabalhei em órgãos públicos, né? Eu estagiei no Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Ah, que hoje é presidido pelo Alckmin, né, há muito tempo atrás. Eu estagiei na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não, desculpa. Da Secretaria de Segurança Pública. Eu falo Ciência e Tecnologia porque eles são meus parceiros, né? Fazendo um jabá, a galera da Secretaria são muito parceiros nossos, assim, eu até hoje. estagiei também na de segurança pública. Ah, é? Foi. Qual ano? Ah, nossa. 2017. Ah, 17? É. Eu fui em 2009, né? Nossa. Não, e que inclusive, um fun fact interessante, na época que eu estava estagiando lá, que era o secretário Sandra Velar. E hoje o secretário também é o Sandra Velar. Caramba. Então, né, eu estagiei na época que o secretário de hoje também estava exercendo sua função na época, né? Nossa, eu não gostava. Eu também Nem não. um pouco. Não, era... Nada contra era a Secretaria de muito Ciência e massa. Tecnologia. Não, é contra... Você fazia o que lá? Eu trabalhei na assessoria de comunicação, né? Porque meu primeiro curso da faculdade foi jornalismo. Depois eu Olha desisti, só. né? Aí depois eu fui para um setor chamado GGI, né? Que era um setor mais, como pode dizer, mais focado em segurança mesmo, em eventos da Secretaria de Segurança Pública, essas coisas, entendeu? Mas foi um ano e meio, de- Ah, ficou bastante tempo até. Fui. Lá era bem legal, cara. Eu gostava de lá, né? Mas não era minha praia. Sim, Eu o só trabalho queria não- ganhar uma graninha pra eu poder sair com os amigos e Curtiu o fim de semana. curtir o fim de semana. Tá certo. Cara, a história do Alisson é muito parecida também, né? Mas Ah, querendo ou não, quando você trabalha assim na indústria criativa, você é muito movido por algo tipo um hobby da infância, um hobby da sua vida, que acaba perpetuando, né? Enfim. Eu queria fazer animação. Eu confundi. Não era na Secretaria de Segurança Pública, era no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ah, sim. Então era no Ministério Era no do Ministério. Governo Federal, tá? Isso. E lá dentro eu tava fazendo editoração de livro, era muito chato, cara. Nossa. Nossa, editoração E de eram livros. uns livros sobre mortalidade, índice de mortalidade no Brasil. Nossa. Era depressivo. Eu fazia vários volumes. Trabalhava triste. Eu fiquei só 6 meses, porque assim que eu consegui um estágio em animação, eu nunca mais. Design gráfico, nunca mais. Cara, e eu também fui do Senado Federal também, né? Eu Uhum. trabalhei no Senado por 5 anos e meio, quase 6 Olha anos, só. né? Isso também estava muito ligado com o que eu fazia na indústria de games. Até deu uma conflitada até, né? Chegou um É o que determinado eu ia momento. te perguntar. O que mudou assim na sua vida que você saiu desses cargos pra você falar, cara, eu vou fazer só isso aqui, vou fazer só o que eu gosto, que é o mercado de games. Boa. Eu, em todo local que eu vou, todo podcast que eu vou, converso com amigos e tal, eu sempre dou eu rasgo uma seda pro meu sócio Otávio. De novo, aliás, Otávio, um beijo pra você, né? Foi tudo graças a ele. Foi ele que literalmente fundou a Glitch Factory e também me puxou para essa indústria, né? Aí eu tenho que falar A um Glitch pouco... Factory é a sua empresa, né? Desculpa. Isso, é meu Tá. estúdio. Seu estúdio. Mas tudo começou em meados de 2010 para 2011, né? Eu estava fazendo relações internacionais, eu tinha saído de jornalismo, né? Aí eu pensei, o que eu gosto? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas o que eu gosto de matéria na escola? Pô, eu gosto de história, eu gosto de política, eu gosto de economia, eu acho isso legal. Então, que custo pega essas matérias, relações internacionais? Aí eu fui fazendo relações internacionais, né? E um pouco nessa época, assim, o meu sócio Otávio, ele, primeiramente, né, ele, junto comigo, ele jogava de tudo e mais um pouco na nossa infância. A gente é amigo há 30 anos, né? Então, desde quando eu nasci, a família dele, a minha família sempre foram muito amigos, né? Então, a gente nasceu praticamente no mesmo ano, né, 1990, e a gente era amigo desde neném, criança, tudo, e a gente sempre ia pra casa do outro, jogar videogame. E o jogo que marcou a nossa adolescência foi o Ragnarok. Que eu jogo até hoje, né? Meu Deus. Eu jogo até hoje. Mas ele gostava muito, ele jogava muito nas férias e tudo, mas ele também tinha outra paixão que era jogar bola. Ele era jogador de futebol profissional, tava com um time Olha só. lá em Goiânia, tudo, até que sofreu um acidente de percurso aí, machucou o joelho, né? De sempre, né? Como De 90% sempre, como de todos. 90% de todo jovem que Que é promissor. que é promissor, que preza seguir a carreira de futebol, né, jogador de futebol,
Aí, em algum momento, ele pensou, pô, qual é a segunda coisa que eu gosto? Pô, eu gosto de jogar. Então, ele sempre foi muito fissurado em Ragnarok, a gente jogava junto, mas ele tinha uma certa curiosidade a mais, né? Ele, pô, ele começou a ter, foi GM em vários, em outros servers, entendeu como é que os bots funcionam, deixa eu ver aqui e tal. Então, ele realmente ele teve essa Ele tinha essa curiosidade. curiosidade. E isso se transformou em paixão, né? Aí ele, ao sair do ensino médio, né? A gente fez ensino médio junto no objetivo, né? Só que ao sair do ensino médio, ele foi para a primeira turma de jogos, assim, acho que foi a primeira ou a segunda. É porque no UNB já tinha, né? Na UNB já Ah, estava já tinha curso começando, de já tinha jogos. curso, já estava começando Entendi. alguma coisinha lá. Mas na UDF começou com cursos, né, de jogos digitais. Uhum. E aí ele foi uma das primeiras turmas. Se não foi a primeira, foi a segunda. Não tenho muita certeza disso. Aí ele começou a fazer, começou a se amarrar. Aí ele chegou um belo dia lá em casa e falou: Igor, eu quero fazer um estudo de jogo, cara. No começo eu fui um pouco resistente, né? Eu era bem jovem, eu tinha uns 22 anos, né? Então Uhum. eu falava, pô, maneiro, mas como é que faz e tal? Ele, não, eu programo tudo, vamos fazer. Pô, bora, eu te ajudo no que for preciso, né? Aí a gente foi chamando familiares meus, amigos próximos nossos para tentar fazer alguma coisa e começamos a elaborar, tentar fazer um MMORPG, Já né? começou difícil. Já comecei difícil achando que ia fazer o próximo Ragnarok, Uhum. né? Aí, claramente, depois de um mês a gente percebeu que não deu certo, né? A gente se reunia muito na UNB mesmo para tentar fazer alguma coisa. Até que chegou um momento que, né, eram muitas pessoas indo e vindo, indo e vindo. Vamos profissionalizar isso aqui? Vamos. Aí, ele com mais dois amigos nossos, eu tava um pouco fora. Eu sempre tava dentro, mas não sempre, entendeu? Eu Sim, fui não entrando dentro, não 100%. 100%. Uhum. Aí alugaram uma casa no subsolo da Asa Norte, na 409 Norte, né, para poder desenvolver os jogos Que e legal. tudo. E foi bem legal, assim, foi bem bacana, foi uma época massa, mas é aquela coisa, né? Só alguns estavam gastando dinheiro para pagar o aluguel, aí sempre tinha pessoas indo e vindo, até que chegou um momento, depois de 2 anos nessa jornada aí, a gente teve uma sorte de um amigo de ensino médio do meu tio, da minha tia, de uns familiares meus, né? Ele tem uma empresa, que é uma empresa muito conhecida em Brasília, chamada Memora, Processos Inovadores. Basicamente, eles oferecem tecnologia e ajudam no processo de empresas. Assim, eles oferecem soluções de processos para empresas públicas, para os órgãos públicos, né? Legal. Então, é uma empresa completamente focada nisso. Então, ele veio, né, queria entender o que a gente estava fazendo, né? Nós apresentamos um pitch para ele, né? Vale lembrar que a gente veio de uma época chamada da época do Ninja The Movie, né? Onde você desenvolver jogo, tipo, desenvolva o jogo e você vai ser rico automaticamente, né? É isso que o filme falava. Ah, entendi. Então era uma época bem assim, glamurosa, mas nem tanto para a indústria de games, assim, no mundo todo, principalmente no Brasil, né? Aí beleza, lá vamos nós apresentar um pitch com informação nenhuma, nenhuma, assim, né? Tipo, a gente quer que vocês fiquem com a gente, porque lá nos Estados Unidos, uma empresa fez um jogo chamado Super Meat Boy, tinha 6 pessoas e eles ganharam milhões de dólares. Entendi. E a gente com 7 pessoas, né, e muito bem alinhado aqui, a gente consegue fazer a mesma coisa. Aham. Temos 7 pessoas e um sonho. É um sonho, a gente consegue fazer a mesma coisa. A gente já tinha desenvolvido um jogo, né, depois do MMORPG, a gente criou um jogo de aplicativo chamado Guan, tipo um jogo muito parecido com o jogo da Minhoquinha, né, Ah, dos sei. celulares. Depois foi feito o Party Sabotage, que é um party game, né? Eu vou pedir aqui, vocês conseguem colocar o site da Glitch Factory na tela pra gente? Enquanto ele fala. Eu quero porque eu entrei no site hoje. Ah, Achei muito tem legal. os jogos Tem. disponíveis? Jogos lá. Eu Tem. quero ver. E nisso, com o Party Sabotage, foi basicamente pra gente saber se a gente tinha sinergia como equipe, né? Uhum. Porque a gente foi fazendo jogos pequenos que foi evoluindo. Aí passou 6 meses, a gente fez o Party Sabotage, inclusive, um parêntese, né? Hoje o Party Sabotage vai ser lançado daqui alguns meses, né, para PlayStation, né, onde a nossa legal. publisher é a GoGo Games. Então, um abraço, Matheus Borba, né? Mas enfim, o Party Sabotage foi para servir para a gente trabalhar, para ver se trabalhava em equipe, né? Basicamente é um party game onde você controla
que onde o cenário é uma festa, né? Geralmente cenário de festa, e você controla um espião que você tem que fazer missões na fase, Que legal. né? Com o analógico esquerdo. Mas, ao mesmo tempo, com outro analógico, você controla a mira de um sniper. Então, ao mesmo tempo que eu estou controlando um espião para fazer missão, eu estou controlando o sniper para matar os outros espiões. Então, assim, é uma mecânica muito divertida, assim, sabe? A gente gostava muito de party game também, né? A gente sempre gostou de jogos como Towerfall, etc. E Overcooked também. Então, cara, o party game sempre conquistou a gente, nosso coração. Era muito legal você juntar 4 amigos e jogar videogame, era muito legal. Uhum. Assim. Só para explicar para o pessoal que não conhece muito esse mercado de jogos. O party game, ele tem a ver com qual é a lógica? É para jogar em galera, para jogar sozinho? Isso, a lógica do party game é um Online. multiplayer local mesmo, né? Uhum. Então é você junta uma galera, né? Tipo como se você estivesse fazendo uma festa e você juntasse uma galera pra jogar videogame. Entendi. Né? Essa é a lógica do... Eu gosto de party games. Party Eu games gosto também. Muito É muito legal, legal. cara. É divertido A gente demais. sempre jogava e era super divertido, né? E também vindo da minha infância, eu jogava muito com o Otávio, os jogos da NFL, assim, era muito legal. Jogos de esporte como FIFA, a gente Eu gostava. sempre gostei de Mario Party. Mario. Sente demais. Mas enfim, é isso, assim. Aí a Glitch foi surgindo nisso aí. A Glitch foi fundada, de fato, com o CNPJ 14 de abril de 2014. Mas desde 2011 a gente já estava se profissionalizando indiretamente. Uma pá de história aí, né? Sim. De projeto. Sim. Quanto tempo eu já tem de fiquei- empresa? Desculpa. Empresa tem, vamos lá, 2014 e tal, tem 11 anos 11 com CNPJ. Que legal. Mas sem CNPJ tem uns 13, 14 anos. Tá. Eu fiquei muito curioso, acho que o pessoal também ficou que ouviu a história, porque você começou com publicidade, desistiu. Uhum. Jornalismo, Depois né? foi pra jornalismo, era? Jornalismo desistiu. Depois foi pra relações internacionais. Então, assim, qual é a sua formação? Como é que tá isso hoje? Isso é interessante, porque depois de relações internacionais, tudo que eu fiz na minha vida acadêmica foi mirando no meu momento profissional, somente dentro do estúdio, né? Então, assim, eu não sabia programar na época, eu não sabia de nada de jogo. Então, pô, como é que eu posso contribuir para o meu estúdio? Como eu posso fazer isso, né? Aí eu comecei como produtor, né? Até hoje eu tenho uma experiência vasta em produção, né? Mas eu comecei como produtor, depois fui para as áreas administrativas, depois parei no comercial, entendeu? Então hoje eu sou BizDev na Grid Factory, né? Onde basicamente entendi. eu trago investimento para a empresa, converso com todos os interessados, os stakeholders, para gerar investimento para a empresa e aplicar esse investimento de uma forma mais estratégica possível dentro do Que legal. estúdio. Então, minha vida acadêmica seguiu isso. Eu falo, meu Deus, tipo, tá todo mundo desenvolvendo projeto, mas ninguém liga para a empresa. Tipo, no sentido de, tipo, a gente precisa ter um olhar empresarial aqui também. Claro. Aí eu falei, pô, vou estudar. Aí eu tinha me formado, né? Falei, pô, vou fazer administração de empresas na FGV. Aí eu fiz uma pós-graduação de administração de empresas na FGV, foi um ano e meio, né? Foi bem legal. Conheci muita gente bacana. Aí, beleza, formei em administração, agora eu já sabia como administrar uma empresa na sua totalidade. Aí eu entrei no Senado. Aí eu falei, pô, eu preciso fazer algum curso de gestão pública. Aí fui lá, o Senado me ajudou bastante com relação a isso. Eu fiz um curso de gestão, uma outra pós em gestão pública. Né? Aí, por fim, para terminar, eu, né, mais velho, falei, cara, já sei o que eu gosto, já sei o que eu quero, já tive um autoconhecimento meu, né? Eu já sei exatamente o que me faz feliz, o que me faz ser útil à sociedade. Então, eu falei, cara, eu gosto muito dos dados, assim, sabe? Cara, como as empresas orientadas a dados dão muito certo, né? Então, eu falei, pô, vou fazer ciência de dados. Aí eu fiz uma segunda graduação de ciência de dados. Você passava em todas as salas, assim, da faculdade. Mas tudo seguiu na minha época profissional, assim, sabe? Que legal. E hoje em dia eu não pretendo fazer mais nada, assim, sabe? Tipo um diploma, academicamente falando, né? Tô bem tranquila. Talvez eu faça um mestrado mais pra frente, mas eu tô bem feliz, assim, e eu não tive nada na minha cabeça. Nunca tive, eu quero ser cientista de dados, eu quero ser desenvolvedor. Não, foi tudo acontecendo. Legal. De uma forma bem... Você não se prendeu, assim, a um curso, a uma profissão. Você foi indo, assim, eu fui né? indo, né? Descobrindo. E fui descobrindo, eu fui percebendo que
né, nos lugares que eu trabalhei estagiando, né, nos órgãos públicos, né, eu tive uma qualidade muito boa, que era entender como funciona, como lidar com político, como lidar com servidores públicos, né, como funciona boa parte. E isso, por incrível que pareça, me serviu para os dias de hoje, que eu vou chegar lá. Mas, assim, como desenvolvedor, a gente, no final das contas, a gente conseguiu ter uma sala lá na Memora, então a gente foi incubado por eles. Então a gente teve sala, a gente teve acompanhamento contábil, acompanhamento jurídico, a gente só precisava desenvolver. E foi muito bacana, né? Legal. E isso também, a situação serviu também para os dias de hoje, né? Hoje eu entendo a importância de incubação, a importância de você ter um conhecimento em gestão, de você fazer parcerias com pessoas focadas em gestão, né? Isso faz toda a diferença, assim. Aí a gente ficou na Memora por muitos anos, assim, por uns 3 anos. Olha só. Olha, esses são os jogos. Sim. Dá uma descidinha pra gente ver os títulos. Olha só. No Place for Bravery. Uma página. Esses outros jogos, pessoal, porque chegou uma época da Glitch para 2017 que a gente começou a fazer jogos sob demanda, né? Então, esse Maker Lab, por exemplo, foi um jogo que a gente desenvolveu para casa Thomas Jefferson. Olha só. O que acontece? A gente basicamente gamificou o processo de matrículas de alunos para casa Thomas Jefferson. Que massa. Então, a gente teve essa época mesmo de fazer jogos para outras empresas. Olha né? só. Mas nossa pegada mesmo sempre foi jogo autoral, assim, sempre gostou. Vamos ver o No Place for Bravery. Eu gostei das gamificações. No Place for Bravery. Esse aí eu tô jogando, hein? Tá gostando? Tô gostando. Você falou que era 3 horas de jogo e terminava, eu já tô em 12. É porque quando é cabeça de desenvolvedor, fala, pô, tu mata. Não, ele sabe quais são os caminhos. Tem puzzle, tem exploração. Tem muita exploração. Legal. Eu tô perdido agora. Eu tô perdido no mapa do jogo. Eu tô procurando onde tem que ir agora, tá ligado? Não, inclusive, o Bravery hoje a gente tem uma visão muito sólida com o Bravery. A gente quer fazer 9 jogos dentro do universo do Bravery, né? Porque a gente entendeu, a gente demorou muito tempo para fazer o Bravery, foi 6 a 7 anos de desenvolvimento. Nossa. Então a gente criou um universo muito rico que dá para explorar em 9 jogos. E eu uso essa estratégia para me vender para publisher. Né? E eu sempre, quando eu falo isso, a gente tem uma visão franquia muito clara de fazer uma franquia Legal. gigantesca com o Bravery. Legal. Isso conquista todo mundo, assim. Bem carismático. E está disponível na Steam? Tá disponível na Steam, tá disponível no Switch, Nintendo Switch, e está disponível para Android também. Quem tem Play Store aí, pode baixar. Legal. Tem que pular, então. Pra jogar em tudo quanto é canto. Cara, esse é o Party que você comentou antes? Isso, é o Party Saboteurs. Isso. Saboteurs. Que Esse legal. mesmo. A nossa pegada é muito pixel art. A gente gosta de fazer jogos na pegada artística, mais pixel art, assim. Então, um abraço pro Túlio também. O Túlio, que é o autor do No Place for Bravery, né? Toda a história do Bravery foi em volta do que tanto ele quanto o meu sócio Otávio passaram na vida, né? Que a gente fala de questões paternas. Então, como a importância, como a ausência paterna pode impactar na vida de uma criança, entendeu? Tanto menino quanto menina. Interessante. Assim, sabe? Isso foi mais a história deles. Eles têm uma mãe muito presente, né? Aquele famoso pai, né? Pai e mãe, né? Mas a questão paterna sempre foi muito ausente. Eles quiseram contar essa história, porque jogo também é cultura, né? Sim. Você conta, mas não é só tecnologia, né? Também. Arte artística, música, tem muita coisa sim, assim atrás, né? Sim. Cara, comenta um pouco mais dessa gamificação, porque assim, é um assunto que muito me interessa. Eu sou uma pessoa que, tipo, pra mim gamificar qualquer coisa é isso, entendeu? É o caminho, porque pra mim realmente funciona. Por exemplo, a melhor gamificação que tem pra mim é Duolingo. Eu amo Duolingo. Tipo, olha, eu tenho 582 dias de ofensiva. Eu sou muito viciada. E pra mim funciona, porque eu tenho uma personalidade um pouco mais competitiva, enfim. Cara, como é que foi fazer gamificação? Vocês já fizeram pra outros lugares? É algo que vocês pegam assim ou não? Cara, na verdade é muito pouco a gente pegou de gamificação. Né? Mas o que eu posso dizer é que só nos projetos que a gente pegou de gamificação, um aprendizado assim gigantesco, porque, por exemplo, antes de a gente fechar com a Thomas Jefferson, a gente tinha que entender o processo da Thomas Jefferson, né? Eu sou formado lá, formei em inglês lá, então para mim era um pouco mais fácil entender, porque eu já sabia exatamente o roadmap deles de matrícula de alunos, né?
mas um aprendizado gigantesco, assim, a gente teria que literalmente viver um negócio para poder trabalhar em um projeto deles, entendeu? Então, assim, eu tive que fazer vários testes lá na época, né? Eu tive que voltar para Thomas, fingir que eu era um aluno novato. Não, vamos testar teu inglês. Eu, bora. Tal. Aí eu fui fingindo que eu era um novato, né? Foi muito legal, mas isso foi justamente para entender como era o processo deles, né? Para capacitação de alunos, o que o aluno precisa fazer para entrar, né? Então, assim, a gente conseguiu gamificar bem essa parte, assim, ficou um negócio divertido, não ficou um negócio muito sólido, assim, ficou um negócio divertido. Que legal. Então, E foi para captação de alunos mesmo? Isso, foi captação de alunos. E você chegou a ter acesso, tipo, aos resultados? Cara, ou não? Tivemos, mas eu não vou saber falar não lembra, no momento, né? porque foi muitos anos, né? Entendi. Mas eu sei que teve um aumento exponencial. Eles ainda usam isso? Não sei, cara. Eu vou dar uma olhada ainda, né? Juro. É porque foi muito tempo, assim, né? Foi logo depois que a gente fez o Thomas, que eu vou até dar uma olhada, vou até dar uma pesquisada. De repente eles fazem uma atualização? Pois é, mas assim, foi uma época muito que a gente fazia jogos, por exemplo, outro jogo que a gente fez, The Tran Go Play. A gente basicamente fez um jogo educativo para educar os motoristas, né, por causa do Maio Amarelo. Então a gente pegava a cidade dos Goiás, né? A gente fez um jogo de realidade aumentada. Que massa. Onde você viu o mapa da cidade de Goiás, então tinha Pirinópolis, Goiânia. Nossa, de Goiânia deve ter sido difícil, hein? Foi. Aqueles asteriscos lá de Goiânia. Não, mas foi bem legal, porque basicamente você tinha que olhar o mapa e aconteciam situações nesse mapa. Quando acontecesse, você tinha que clicar, você tinha que indicar ali e responder quizzes ou falar o que aconteceu ali para você ter uma educação de trânsito. Tipo, se você fizer isso, é tanto de multa, é tanto que você... Entendi. Entendeu? Esse foi o nosso primeiro projeto do Tran Group. Foi o nosso primeiro projeto. Foi bem legal, assim. Foi bem legal. Legal. Então, assim, quando você faz jogos para as outras empresas, automaticamente você meio que aprende como funcionam outros negócios, né? Mas aí a gente ao mesmo tempo tá deixando de lado, porque qual foi a decisão para fazer jogos para outras empresas? Porque a gente queria só desenvolver o Brave e não precisava de dinheiro. Caixa, né? Caixa. Subcaixa. Então o que a gente vai fazer? A gente abriu esse braço na Glitch, né? Nessa época nós estávamos já na Winger House. A gente saiu da incubação lá. Foi na época que a gente começou a colar mais com a Behold, conhecer a Fira. Aí essa iniciativa já tinha Indie House, né? Que era uma casa no Lago Sul, e foi para Winger House, que foi no Lago Norte. Então a gente acabou saindo da memória. Conhecemos a Indie House. Cara, saudades. Era legal. Era maneiro. A gente está tentando hoje replicar no Brasília Game Hub justamente o que tinha lá. Né? Mas eu estou muito feliz. Tá muito bom o resultado do Game Hub. Brasília Game Hub, só um pouquinho do Brasília Game Hub. Falo. Depois a gente entra na briga. Falo. O Brasília Game Hub é um projeto que tem como realizadores a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, né? E juntamente com os parceiros, né? O Instituto Conecta, a Bring, a Game Jam Plus, a Indie Hero e a Exola. Né? É um projeto que tem como objetivo, literalmente, transformar a Brasília num polo da indústria de games no Brasil. Então, começou lá atrás, quando a gente tinha... A Winger House acabou e a comunidade sempre tinha esse sonho de querer voltar com a Winger House, né? Mas claro que não... A gente queria adicionar o plus da incubação, né? Porque a ideia era realmente... Porque muitas empresas foram formadas na Winger House. Mas, assim, quando você faz uma incubação, é uma coisa mais assertiva, entendeu? E até mais simples. Qual a vantagem de ser incubado como desenvolvedor indie? Cara, no caso do desenvolvedor indie, eu falando por mim, né, na época lá da memória, quando eu fui incubado, foi ter por perto pessoas de gestão. E ter um espaço lá para poder fazer minhas reuniões e mostrar na época que jogo não é brincadeira. Tipo, a gente realmente tem empresa de jogo e a gente não fica o dia inteiro jogando videogame. Sim. A gente tem um negócio, a gente tem tudo. Agora, essa incubação e o Brasília Game Hub é focado para o desenvolvedor de games. Ou seja, a gente não quer só dar workshops, não quer só dar mentorias. A gente quer dar um espaço colaborativo onde os incubados e a comunidade possam trocar experiências, dar feedback nos projetos um do outro, para assim poder
o projeto crescer da melhor forma possível. Um grupo de estudo Exato. Sinistro para você fazer a melhor escolha, né, durante o desenvolvimento, para você não parar de errar. Exato, né? exato. Fazer as coisas sozinho em casa é ruim, às vezes. Alisson, você disse tudo. Eu costumo falar que a incubação é para tornar a jornada de vocês menos custosa do que a minha foi há anos atrás. Eu gosto de usar muito essa frase de efeito, porque é justamente isso, né? A gente passou por tantos erros, assim. Como eu falei, na época lá quando eu fui incubado pela Memora, só tinha 140 empresas no Brasil todo. Hoje a gente tem mais de 1.100. Olha só. Foi um crescimento exponencial que tivemos, mas ainda falta muita coisa. Porque só agora que o governo federal, os governos estaduais estão entendendo o que a gente faz na indústria de jogos. Não é só joguinho, a gente não está lá testando jogo. É uma indústria bilionária, maior do que música e cinema juntos. Só perde pra guerra. Saiu uma notícia que só perde pra guerra. Sério? A indústria de games só perde para a indústria de armamentista. Meu Deus. Ganha até de indústria da saúde? Da saúde, ganha. Caramba. É surreal isso. Cara, se a gente pegar a Supercell mesmo, que toda a receita da Supercell é 2% do PIB da Finlândia, então você vê... É uma empresa. É uma empresa só, né? Com um joguinho, quase um PIB do país inteiro. Então, cara, isso é muito interessante, assim, né? Então a incubação serve justamente para isso, não só para a gente dar mentorias, né? E ensinar como fazer jogos, como você se portar como um profissional na indústria de jogos, como você vender o seu jogo, mas também ter essa troca colaborativa que é marca registrada da Wind House. Né? Vou contar só uma da Wind House que aconteceu, né? Resumindo, tinha o edital da Ancine, 2017, né? E, pô, era 10 milhões de reais pro Brasil todo. Aí, pô, vamos participar. Aí a minha empresa e mais 4, né? A Glitch, a Behold Studios, a Fira Soft, a Rogue Snail e a CIS Studios, 5 empresas. A gente começou a treinar pitch e escrever pro edital juntos, né? Juntinhos ali. Cada um fez um projeto separado. Cada um fez um projeto separado. Juntou para escrever. Parece que é chato. Mas parece que a Fira e a Behold foram os únicos que pegaram de 1 milhão. A Glitch pegou de 500 e teve acho que pegou de 250. Então... Foi nesse edital que vocês pegaram no Place for Bravery? Foi. A gente já estava desenvolvendo o Bravery já, né? E foi nesse edital que a gente deu uma impulsionada no Bravery ainda mais. Então, assim, treinando pitch, todo mundo junto, ajudando um aos outros a fazer edital. Fomos todos para o Rio de Janeiro apresentar o projeto juntos, né? Resultado disso, de 10 milhões de reais, a DF levou 2,5 milhões para casa do edital da Ancine. Então, foi aí que a gente percebeu. Eu falei, gente, nós temos uma característica muito legal aqui. A gente não compete, a gente realmente ajuda uns aos outros, né? Até no próprio Conexão Cultura, a gente vê isso até no Conexão Cultura, a gente se ajudando para poder todo mundo viajar, e não só isso, poder adquirir conhecimento, fazer negócio, tudo, né? Então essa foi uma característica muito boa, assim. Então a incubação é importante para isso, para a gente ter esse crescimento, assim, para a gente estar junto. É muito melhor de estar junto, fazendo coisas juntos do que separados, né? Concorrendo, né? Concorrendo um com o outro, assim. É muito cabeça de administrador isso, cara. A indústria de jogos me ensinou a não ser assim. Né? É legal, isso é massa. E você também faz a parte, tipo, de programação, de arte? Você sabe fazer também? Cara, a arte eu sou uma negação. Arte eu sou uma negação. Tipo, quando me pede opinião de arte, pra mim tá tudo muito massa. Tá tudo muito legal. Programação, eu acabei aprendendo a programar. Comecei programando em HTML, CSS, depois fui para Python, né? E eu também agora sei um pouco de C# e um pouco de R também, que são linguagens mais focadas em dados, assim, entendeu? Então, programação aprendi bem desde 2018, fazendo curso até por fora, né? Mas a minha pegada mesmo é o comercial, não tem como. Legal. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que nunca tinha vergonha de falar com outras pessoas, né? Sempre fui de sair muito com os amigos, então sempre ia pra festa, ia pra balada, então eu nunca tive vergonha de falar com as pessoas. Então isso foi uma característica muito, assim, que formalizou a minha área dentro de games, legal. que é BizDev. Então você conversar, não ter
ter paciência com pessoas, Sim. de conversar com pessoas, sabe? Isso até é a característica que me levou na presidência da Bring também, né? De ter essa paciência, de conversar, de ser político, de saber negociar. Legal. Entendeu? Legal. Então, vamos falar da Bring. Vamos falar da Bring? Nem falei da Bring hoje? A gente não citou a Bring ainda e você é o presidente da Bring. Não é mesmo? Que pecado não falar da Bring. O que é a Bring? Vamos começar com a Bring. A Bring inicialmente é Brasília Indie Dev, né? É Bring, comunidade Bring, que virou a Bring 2021. Que é a Associação de Desenvolvedores, que eu gosto de falar, é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Distrito Federal, né? A Bring nasceu como comunidade lá para os meados de 2013, 2014, quando o pessoal da Behold começaram a fazer as Brings no Cascassone e em alguns estabelecimentos aqui de Brasília, né? Uma coisa bem informal mesmo. Só que na época eles foram crescendo, obtendo a Indie House, a própria Indie House, a Bring, a Mostra Bring começou a ir junto e crescer junto. Então a Bring nasceu da comunidade, da Mostra Bring, comunidade Bring. Foi logo após o fechamento da Indie House, né? Que foi em 2020, 2021, por causa da pandemia, assim, quando a pandemia chegou forte. Basicamente, todas as empresas, nós incluso, né, a Glitch, sentamos falando, cara, a gente não pode trabalhar, o trabalho não pode parar, né? Como é que pode ser feito assim? Então, foi criada a associação por conta disso, né, para a gente sair da aba de comunidade e ir para um nível mais somos sérios e querendo conversar com o governo, né? Então, a Bring foi criada em 2021, foi formalizada em 2021, e eu sou o terceiro presidente, né, da Bring desde então, né? Nunca foi, eu posso falar abertamente para vocês, nunca foi minha pretensão, né? Mas, assim, como eu falei, tudo na minha vida sempre aconteceu por acaso, né? Meu pai, por exemplo, ele foi muito... Meu pai trabalhou em muitos projetos do governo, meu pai também, ele ajudou na federação, né? Na federalização da Associação da Polícia Civil, né? Então ele sempre foi muito nesse meio de associativismo. E eu sempre via ele assim e falava, cara, que massa. Assim, realmente, associação no próprio nome diz, você realmente é um grupo de pessoas que esse grupo de pessoas ajudam outros grupos a se desenvolverem. Isso é uma formação de comunidade. Não é muito diferente do que na indústria, né? A gente forma comunidades também, a gente tem essa... Natural, assim, né? Natural, a gente tem isso na nossa veia de querer formar comunidade em volta dos projetos. É a mesma coisa com a Bring. Aí eu fui o terceiro presidente, assim, eu também fui muito atuante. Por que eu fui presidente, assim, né? Porque, além de eu ter um pouco dessa paixão do associativismo, eu também fui muito presente no marco dos games, na atuação do marco dos games, né? Aí que vem as coincidências da vida, por exemplo. O relator do projeto do marco dos games foi o meu ex-chefe, lá onde eu trabalhei no Senado, né? Claro que eu achei que uma conversa ia resolver esse problema, mas não deu certo, né? Foi aquela coisa toda que vocês devem saber, né? O pessoal dos bets querendo entrar no marco dos games para pagar meu imposto e tudo. Aí foi aquela cachorrada toda lá. Mas eu tive uma participação muito atuante, né? De ir lá no Senado, de conversar com o senador, já conhecer boa parte deles também, porque eu trabalhei lá. Tentar explicar o que é jogo e por que Super Mario é diferente de poker, por exemplo. Era nesse nível, né? E como é que terminou isso? Eu não tô muito entendida. Ainda tá desenrolando? Não, em 2024, em abril para maio de 2024, foi sancionado a Lei 14.852 de 2024, é o marco dos games, que começou com a PL 2796, que foi da autoria do Kim Kataguiri e de relatoria final da Leila de Barros, agora Leila do vôlei. Aí, antes a relatoria estava com o outro senador, né, que foi o meu ex-chefe. Aí, com essas trocas e com essa pressão que toda a indústria do Brasil fez, né, todas as associações, a Abra Games, a Ring, que hoje é AC Jogos RJ, a própria Bring, todas as associações iam lá a pressionar os senadores e falar, cara, isso aqui é um absurdo. Precisa dividir as coisas. Né? Não isso, mas isso aqui, tipo, Fantasy Games não é games. Fantasy Games é aposta, jogo de aposta, não tem nada a ver com jogos. Entendeu? E essa pressão, e essa união, essa colaboração fez a gente fazer um dos projetos de lei
mais respeitados no mundo. No mundo. Quando eu fui na GDC e tive a oportunidade de conhecer outros países, outras associações, eles falam que a PL, que o nosso projeto de lei é o mais completo do mundo, porque... GDC é a Califórnia, né? GDC é na Califórnia, em São Francisco. Uhum. Do mundo, e não só isso. Apesar de nós sermos os últimos países do G20 a ter uma regulamentação na área de games, a nossa é a mais completa de todas. Então, isso é um orgulho de todos nós da indústria do Brasil para isso ter acontecido. Então, foi por isso, assim, por essa atuação, por eu estar muito envolvido com a Bring, eu comecei a me envolver muito. Eu falei, cara, beleza, eu vou assumir a presidência aí, que uma galera já queria que eu fizesse isso. Eu acabei aceitando, assim. Então, foi muito situacional. E foi muito legal, assim, sabe? Eu acredito que eu estou fazendo uma gestão muito bacana, assim. Né? A gente teve um aumento exponencial de associados, né? De quase 25 associados a mais do que tinha na gestão passada. Um projeto com o governo do Distrito Federal, né? Com parceiros, uma parceria mais forte com eles, né? Nessa gestão a gente pôde explicar melhor. Então a Bring foi muito mais bem vista, comparado aos anos anteriores, assim. E isso combinou o Brasília Game Hub, isso combinou uma parceria maior com a Secretaria de Cultura, uma conversa com o Sebrae, tudo por causa, foi tudo situacional, assim. O Marco dos Games chegou para dar visibilidade, mas também eu aproveitei isso muito bem para deixar a nossa indústria aqui do DF mais bem vista, né? A Bring é uma das associações mais conhecidas, assim, do Brasil, né? Principalmente porque nós somos muito antigos também, né? Eu acho que mais antigos que a gente é a AD Jogos, né, lá do Sul, e depois a Abra Games, que é muito mais antiga. Mas também a gente está com essa força muito, muito grande, assim. E para disseminar também que Brasília é um local que a gente exporta jogos de qualidade, de forma colaborativa. É isso que eu gosto de falar. Então a Bring é isso, gente. Eu falo demais, né? Desculpa, pessoal, desculpa. Como presidente da Bring aí, qual a principal missão que a gente tem para o futuro? Eu gosto de dizer que a nossa principal missão é a gente ter mais estúdios ao longo de 2, 3 anos, né? Inclusive, essa é uma proposta que a gente falou muito ao apresentar o projeto do Brasília Game Hub, que antes era a Engineer House 2.0, mudou de nome. Mas eu gosto de falar, a gente quer dobrar o número de estúdios aqui, né? Não só isso, mas também aumentar a capacitação dos jovens e adolescentes, né? Eles entenderem como funciona a indústria de jogos para poder entrar no mercado de trabalho, né? Eu acho muito legal que é uma missão que concatena muito com a missão da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Vou rasgar uma seda aqui para a Secretaria de novo, né? Desde que eles assumiram em 2024, a gente assumiu na mesma época, a Secretaria de hoje assumiu em 2024, na mesma época que eu. Então, desde 2024 até hoje, eles investiram mais de 30 milhões em projetos para jogos, né, de capacitação, o próprio Brasília Game Hub, os eventos que vocês veem aí, o próprio BGF, né, o próprio Nova. Então, e não só isso, né, eles botam games e outros eventos dele, a Campus Party, né, também. Então, assim, a gente tem objetivos muito comuns, que a gente quer tornar Brasília um polo e dobrar o número de estúdios, porque o governo daqui, eles entenderam que um desenvolvedor de jogo, uma empresa de jogo, assim, você não precisa investir. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Quando você vai fazer um filme, por exemplo, geralmente o que tende a acontecer? Você pega um edital, é investido uma grana, o filme é um sucesso, e às vezes pede outro edital para fazer um filme 2, um filme 3 e 4. O dos jogos é parecido, mas é um pouco diferente. Talvez com um investimento a gente se retroalimenta, a gente não precisa de edital, porque a gente vende. Isso é um produto final. Exato. Porque assim, eu sou da área de animação. Sim. Se a gente pega um edital para fazer um filme, a gente tem retorno. Sim. Né? A gente faz retorno em bilheteria. Sim. E no que o filme gerar, mas ele depende da popularização do filme depois. Sim. Né? Por exemplo, como o Jorel. O Jorel teve que ficar popular para poder vender boneco. Sim. Essas coisas. Caderno. Jogo. Inclusive, eles têm facilidade de vender jogo mais, porque já está popular. Já é uma marca conhecida, né? Mas a chance de alguém ficar
se retroalimentar e fazer um jogo 2 a partir do jogo 1 é muito maior do que um filme. Sim. Sabe? Sim. É um negócio surreal. E é por isso que a minha missão é juntar os dois. Cara, a minha missão como estúdio é juntar jogo e animação. E meu amigo Alisson, vou rasgar uma seda pra você. O trabalho que você faz é muito incrível, né? É mesmo. A gente vem de um contexto, né? Hoje tá muito melhor do que antes, mas que o audiovisual brigava muito com o pessoal de games. Eu acho que eu sou o único estúdio de animação lá dentro. E eu acho isso muito incrível, porque o cinema e os jogos andam lado a lado. Claro, com certeza. A gente faz a mesma coisa, só que um é mais interativo. Sim. Porque o mercado de audiovisual, ele é uma selva. Sim. E ele é muito fechado também. As pessoas, Meio que não quer se misturar muito. Sobre o que você falou sobre Brasília, se vocês tiverem essa união, juntar todos os estúdios, se ajudar a escrever edital, isso não existe no audiovisual. Entendeu? Se você Eu não sabia. Não existe. Assim, as mentorias para fazer o que você fez, por exemplo, sentar e ajudar um edital a sair, eles vendem mentoria para isso. Ah, sim. Muito caro. E eles não te dão bola se você não paga. Entendeu? Então não tem parceria no cinema. E nota de rodapé, quando você chama alguém para fazer alguma ideia com você, ele rouba sua ideia. Cuidado com quem você fala no mundo do cinema. Porque se o cara gostou da sua ideia, e ele pode até tipo, dar problema contigo pra te jogar pra fora. Saco cheio aqui, tá. Esse negócio vai embora. Sabe? E aí vai tocar o seu projeto sozinho. Isso é complicado. Falei. Isso é uma história que, né? Mas eu já comentei ideias minhas no estúdio e a diretora chegou e falou: vamos fazer isso. Exatamente a ideia que eu falei pra ela. Tipo, eu olhei assim, então, tá falando do projeto que eu acabei de falar? O meu projeto? Entendeu? Tipo, por que você não faz essa ideia? Por que você não faz o seu projeto? Em vez de falar assim, caramba, Alisson, que ideia legal, vamos executar juntos. Exato. É uma galera que quer te excluir do rolê e executar e ficar com a premiação total. Exato. Mas isso não leva a lugar nenhum. Não leva. Não leva. Inclusive, esses projetos todos que eu citei, eu adorei. Desenvolver coisa melhor, né? E, cara, simplesmente não vou. Ficou não posso parado. contar, Ficou parado. Entendeu? Parado lá pra trás, né? Porque quem quer fazer as coisas todas sozinho, não vai pra frente. Não vai. Você precisa de gente. Cara, os melhores projetos têm equipes engajadas. Não é uma pessoa genial que teve aquela ideia, que executou aquela ideia e desenvolveu aquilo. É muito raro isso acontecer. Geralmente uma pessoa que tem a ideia, ela pensa, cara, eu preciso de gente. Exato. Eu preciso ter uma galera que vai levar isso aqui comigo pra frente. É isso que diferencia quem tem sucesso e quem não tem sucesso. Exato. Né? Principalmente nessa área. Você acredita que Brasília tem esse quê? Assim, de união na área de games pra virar um polo, como você citou anteriormente? Ah, total. Eu posso citar como exemplo também, um mini exemplo, né, no próprio Brasília Game Hub. Hoje a gente está com 14 incubados lá, né, 14 projetos. E esses 14 projetos, né, que são compostos por integrantes entre 2 a 7 pessoas, eles se ajudam de uma forma que é um absurdo. Eles vão na sala do outro e a gente fala isso, galera, não se tranque. Eu sei que as salas são separadas, né? Cada um tem sua sala, mas entra na sala do coleguinha, pede para fazer feedback, pede para fazer um playtest ali, tudo. E a gente está conseguindo passar meio que esse legado para frente. E estamos vendo isso acontecer no próprio Brasília Game Hub, que é muito legal, assim, sabe? Essa colaboração, tipo assim, se a Behold não tivesse abrido as portas e conversado com os desenvolvedores, tudo não teria acontecido, cara. Então, assim, é um legado que foi deixado há muito tempo atrás que a gente faz questão de levar até hoje, entendeu? Então, assim, como a Bárbara mesmo comentou, eu tenho uma ideia e eu preciso de gente para executar a minha ideia. E não só isso, eu preciso de feedbacks de pessoas que trabalham junto comigo, né? Não é só uma ideia que vai te dar 100% do lucro do projeto. Claro. Não é isso. Você precisa de pessoas executando aquilo. É uma coisa muito normal. Eu acredito que vocês devem ter ouvido. Eu sempre escutado isso, né? Tipo, eu tenho uma ideia de um jogo, de um filme genial. Eu tenho. Como dou aula,
o que mais tem, né? Além de dar aula, tem um canal do YouTube. Sim. É o que mais gente vai no comentário. Eu tenho ideia de fazer um estúdio de animação. E fala. Não, se você entrar comigo aí e tal, tu tem 50% da sociedade aí, só entra comigo e tal. Cara, assim, hoje em dia eu sempre tenho cuidado, porque realmente, eu já tive nesse lugar. Então, ideia genial e tudo, e só pensar na ideia e não pensar no processo que engloba essa ideia, né? Mas eu sempre tento explicar, tipo, amadurece isso, amadurece aquilo, depois volta aqui, vamos conversar, põe no papel. Tenho ideia de um jogo genial, é assim aqui que eu faço. Tá? Cara, documenta isso, faz um GDD, documenta isso, tenta focar... GDD é tipo Bíblia? É como uma Bíblia. Ah, tá. Só que é a Bíblia que explica como o jogo vai funcionar. Exato. Ah, entendi. Game Design Document. Entendi. Antes, na pré-produção de qualquer projeto, tem que estar um GDD ali explicando como vai ser a mecânica do jogo, o estilo de arte, as recompensas, tudo, a cronograma, marketing, tudo tem que estar ali. Claro que, às vezes, não é 100% que você segue o GDD, assim, às vezes você quer mudar uma mecânica ali, tudo, sentir o game feel ali, mas, assim, 95% do que você está fazendo tem que estar nesse documento aí. Aí tem que estar explicando tudo, exatamente tudo. Os personagens, qual o nome do personagem, qual é a história dele. Entendi. Exato. E pra quem não sabe, gente, o GDB, esse documento, não é audiovisual, é Bíblia. É Bíblia. Bíblia? Por isso que eu perguntei se era Bíblia. Então, fala quais são os personagens, qual é a sinopse dos episódios, com a minutagem, público-alvo, tudo, né? Então, assim, tem uma frase interessante do livro, cara, Level Up. Entendeu? Level Up, já ouvi falar. É um livro de game design. Sim. Né? Que fala assim, ninguém quer saber do seu mundinho de fantasia estúpido. Não chega pra mim contando a ideia do seu jogo. Tipo, tem uma ideia de jogo, não quero saber. Ninguém quer saber. Põe no papel, faz o GDD. Vê como você vai fazer isso pra financiar, o que você precisa, quem você precisa. Assim, quanto você precisa. Quanto tempo também você precisa. Aí, esse tipo de coisa é mais interessante de apresentar pra alguém. Total. Do que falar, eu tenho uma ideia de um jogo aí que a gente pode ficar tirando papo. Fica a dica, hein, galera? Pessoal, fica a dica. Justamente é isso. A gente não tá meio que tentando quebrar o seu sonho dessa ideia perfeita. A gente tá pegando a sua ideia e botando ela no chão, com o pé no chão. Claro. Né? Trabalhar em cima. Trabalhar em cima de uma forma profissional e ter processos em cima disso. Sim. É assim que vai funcionar. E é isso que a Bring oferece também para quem tem ideias, para quem quer entrar no mercado, né? Eu costumo falar para todo mundo, primeiro se associe-se, muito bom, porque nos benefícios tem o espaço lá onde a comunidade toda está, tem networking, quem é associado também tem informações mais privilegiadas, né? Primeiro vai para o associado, depois para a comunidade. Por que a gente faz isso? Justamente para a pessoa saber e ter uma noção que jogos estão ali no Brasília Game Hub, a gente está ali. Quem quiser, não estamos espalhados, a gente tem um lugar, a gente tem um local, a gente tem uma metodologia, tá? Então, assim, tem ideia de um jogo, tá querendo entrar no mercado de jogos, conversa com a associação da Bring. E lá que a gente vai conseguir... Ainda tem espaço para incubados lá dentro? No Game Hub? Nesse ano, não. A gente teve 2 levas só, né? Mas aí agora só pro ano que vem agora. Só pro ano que vem. Então, a gente tá com uma leva bastante legal, assim. Tá muito bom ver os projetos que estão sendo fomentados lá dentro. Que legal. Pô, que massa, Igor. Gostei muito do nosso papo, foi muito massa. Vamos fazer um bate-bola final? Bora. Eu vou te perguntar uma coisa, aí você fala e a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Um jogo. Final Fantasy VII. Um livro. Produção de jogos digitais, da Heather M. Chandler. Um erro que virou acerto. Um erro que virou acerto é difícil. Mas ser persistente com o publisher e com os investidores e não desistir no meio do caminho. Né? Porque a gente tem a tendência de receber muitos feedbacks negativos, aquela coisa, né? A gente faz um jogo com uma mecânica X e essa mecânica não é adorada pelo mercado. Então, persistência, não desistir e saber ouvir feedback. Se você não sabe ouvir feedback,
uma crítica construtiva, Legal. você não vai para frente. Legal. Um conselho clichê que se provou verdade. Nunca desista dos seus sonhos, abrace eles. Provou verdade. Legal. Provou verdade. Eu sei que é meio clichêzão, assim, sim. Mas na minha história foi tudo verdade. Que legal. E pra gente finalizar, o que é sucesso pra você? O que é sucesso pra mim, cara, é muito abrangente, mas sucesso pra mim é quando você segue um caminho, mas você tenha pessoas do seu lado que tem o mesmo objetivo que você e você não tenha essa competição e não tem esse ego muito grande. Então, sucesso para mim é você estar com pessoas que pensam como você e têm objetivos parecidos com você. Legal. Então, isso para mim é você atingir o sucesso, assim, não ser individualista, ser colaborativo. Legal, massa. Cara, eu gostei muito do nosso papo. Já acabou? Foi muito legal. Quer falar mais coisa? Rapaz, se desse pra falar, só falando de Winter House, por exemplo, ia ser 3 horas. Fica falando, né? Às vezes a gente não percebe. Como é que as pessoas podem... o Alisson ia perguntar, pode falar. Essa pergunta. Onde as pessoas podem te encontrar? Fala aí os seus arrobas. Vamos lá. No meu Instagram, pessoal, vocês botam lá. É porque meu nome é meio complicado. Meu nome é Igor Rashid. É nome libanês, então é Igor normal, Rashid, R-A-C-H-I-D-M. A gente bota aqui. Isso. E se você botar Igor Rashid em qualquer outro lugar, no LinkedIn, no TikTok, vai me achar lá, com certeza, né? E também sigam a Glitch no Instagram, é GlitchFTY, e sigam a Associação Bring, né? Estamos no Instagram também, que é Associação, sem acento nenhum, Bring. Então, estarei por lá falando de joguinhos e incentivando quem quer entrar no mercado. Cara, que massa. Eu já quero te agradecer aí. Alisson, fala tuas redes sociais também. Fale. Animado, Academy, em todas as redes sociais. tá produzindo conteúdo, né? Sim. Tá ficando legal esse conteúdo, tá achando da hora. Cara, foi muito legal, assim, né? Já no feedback que eu tava recebendo há muito tempo, né? E eu acabei pegando o jeito, assim, né? Também tive muita consultoria, muito feedback, né? De novo, se eu não soubesse ouvir feedback, eu não teria feito, eu não estaria em cima disso, né? Então, esse é o segredo do sucesso, saber ouvir. Verdade. Escute mais. Fale menos, escute mais. Essa é a minha vida, que eu costumo dizer, meu mantra que eu costumo dizer. O pessoal fala, né? Temos 2 orelhas e uma boca. Pois é. Né? Isso que massa. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast. Gostei muito do nosso papo, sua história é muito legal. E venha mais vezes, você está sempre convidado, as portas estão sempre abertas. Traga feliz. Traga pessoas também. Claro. Traga sócio. Claro. Traz o pessoal da Bring. Com certeza. Vamos. Cara, eles vão se amarrar, com certeza. Só trago se eu puder vir de novo. Claro, venha junto. Manda um áudio assim, Bárbara, quero ir dia tal, você vem. Então, beleza. Então, muito feliz. Eu queria agradecer pelo convite, né? Conheço vocês há um tempinho já, né? Vocês fazem um trabalho incrível, assim. E ter vocês como parceiro também, eu tô muito feliz, assim, sabe? Eu acho que nós, o Enes, todo mundo, a gente juntos vai fazer uma coisa muito incrível. Assim. Com certeza. Com toda certeza. Coisas boas virão. A gente conversa jantando. Isso. Mas é isso. Obrigada aí por você ter assistido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. E compartilha aí com a sua galera que gosta de jogo, que gosta de entender um pouco mais sobre a indústria e sobre o mercado criativo. E nós ficamos por aqui. Gente, obrigado. Tchau. Valeu. Valeu.